Boa noite, irmãos, irmãs, boa noite. Que a paz do Senhor esteja inundando nosso coração, nossa vida, em Cristo Jesus. Amém? Muito bom ter você conosco aqui nessa noite, aqui na igreja. E eu queria deixar aqui no início um verso muitíssimo conhecido entre nós, que é o Salmo 133, o primeiro verso, que eu tenho certeza que todos sabemos muito bem e de cor, porque é algo que nós praticamos na nossa vida cristã, especialmente aqui na Betel. E o texto nos diz como é bom, ou vamos falar naquela versão mais clássica, né, que conhecemos bem: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, que os irmãos vivam juntos. Bom, esse texto fala no nosso coração. Hoje é comemorado essa semana o Dia do Irmão. E teve uma irmã aqui da igreja, uma colega de trabalho lá da Rede Batista, que falou assim: pastor, assiste o que as crianças colocaram pelo Dia do Irmão, para você dar um irmão para o Gabriel. E aí eu estava assistindo, e entre os muitos depoimentos, como diz o profeta, né, eis que veio a minha palavra do Senhor, mas entre os muitos testemunhos, dois marcaram muito. Uma de uma menininha que disse assim: olha, eu orei por mais de 5 anos e Deus me deu um irmão. Falando, né? A gente briga, mas eu amo meu irmão. E uma outra colocou assim: é muito bom ter irmão. No meu prédio tem uma criança que não tem, uma amiga que não tem irmão, e ela é muito triste. E eu fiquei ouvindo aquilo, né, pensando assim na palavra dessa irmã para mim, mas eu me lembrei da igreja, porque a igreja é um lugar onde nós somos irmãos. Não somos irmãos de sangue, nós somos irmãos pelo sangue. Somos adotados como irmãos, nos chamamos de irmãos aqui, porque entre nós tem algo que nos une, que nos faz estar juntos. Então, na perspectiva cristã que nós vivemos, ninguém aqui é triste, ninguém aqui é sem irmãos. E eu tenho certeza que o Gabrielzinho terá um monte de irmãos aqui na igreja para poder estar interagindo com vocês, né? É muita coisa boa, né, Lucas? Mas é muito bom viver em união. Que Deus possa abençoar a nossa vida, que nesse culto nós possamos abrir o nosso coração para que Deus possa nos falar e que nós possamos contar uns com os outros como irmãos verdadeiros. Estamos falando sobre uma igreja sustentável, refletindo sobre as cartas pastorais. Isso tem uma coisa que é muito bonita nisso, essa capacidade que temos de ser irmãos uns dos outros, irmãos na alegria, irmãos na dor, irmãos na distância. Nesse tempo online, nós estamos falando com vários irmãos que estão aí em casa, mas a nossa vocação é de viver juntos como irmãos. Não é pandemia, não é distância que separa a nossa irmandade. Que nós possamos encontrar verdadeiros irmãos uns nos outros. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem sido bondoso conosco. Nessa noite, nós queremos colocar a nossa vida nas Tuas mãos, queremos colocar a nossa igreja nas Tuas mãos, que o Senhor possa, de fato, nos unir como irmãos em Cristo, irmãos na alegria, mas irmãos também no momento de dor, de dificuldade, de tristeza, de peso. Nós somos muito gratos porque o Senhor tem abençoado, cuidado cada um de nós. Então, que nessa noite o Senhor nos fale, em nome de Jesus. Amém. Eu esqueci de dizer a você que nos visita, seja muito bem-vindo. E quero dizer que nós queremos que você também experimente essa nossa irmandade aqui, que seja nosso irmão também dessa maneira, né? Porque ficar sem irmão é muito triste. Então, nós temos vários irmãos aqui, que Deus os abençoe. Meu irmão Eudes, viu? Irmão Eudes. É isso mesmo, né? Não tem coisa melhor do que ter irmãos. Eu tenho 8 irmãos de sangue, imagina? E graças a Deus, a maioria deles serve ao Senhor. Alguns estão ainda perdendo tempo na vida, mas serão resgatados pelo Senhor, né? Porque eu sempre falo com meus irmãos, sabe, pastor? Com meu filho, com minha mãe, melhor do que ser mãe e filho é ser irmão, porque essa irmandade vai perdurar toda a eternidade, né? Então é muito legal.
Pessoal, estão lembrados do que está acontecendo durante toda a semana, durante todo o ano? Estão lembrados do que acontece? Nas segundas, nas quartas e nas sextas-feiras? Algumas pessoas aqui eu sei que não esquecem. Irmã Isaura, Vilma, Pastor, Sheila, Marlúcia. Hã? E quem mais? Irmã Laí. E quem mais? Algumas pessoas não esquecem. Viviane. Até o Elton está participando, né, viu? Até o Elton. Sabe o que acontece? O grupo de oração, gente. Nosso GO. E você é nosso convidado. Você é nosso convidado. Faça um esforço. Nem sempre é possível participar de todos, mas você pode participar de alguns. 15 minutos. Se você não pode ficar 1 hora orando, fica 15 minutos. Entra, dá um recado, ora, e aí depois você vai continuar a sua rotina, tá bem? Deus tem feito coisas maravilhosas, não é, Vilminha? Deus tem respondido às nossas orações. E também é gostoso, porque a gente ora, mas a gente ri também, não é? A gente se alegra, lê a palavra, muito bom. Se esforce para estar com a gente, tá bem? Segunda, quarta e sexta, você vai receber um link, é sempre pelo Teams, aquele aplicativo. Se você não sabe como entrar, procura a Vilma, que ela vai te escrever, tá bem? E você que nos assiste, é só mandar um oi aí no Instagram, no WhatsApp, que a gente adiciona lá. Eu estou sem a minha colinha aí, ó, para eu saber a sequência. Mas não tem problema não. Vamos lá, vamos falar também das nossas atitudes sociais. É muito importante, irmãos, vocês saberem que a igreja continua agindo o tempo todo, não é? O irmão Falha, que é o líder dos diáconos da igreja, tem nos orientado a sempre trabalharmos para atender aquelas demandas que chegam para a gente. E Deus tem nos dado grande oportunidade de servir outras pessoas, não é? Daqui a pouco vocês vão receber um videozinho aí na lista de transmissão da igreja, com um testemunho maravilhoso de alguém que a igreja está servindo através da irmã Sheila, que nos envolveu e nos deu a oportunidade de servir. Então, se chegar uma demanda para você, faça um esforço de atender. Se for um pouco pesado para você, se precisar de mais do que você pode oferecer, acione a gente, que a gente vai junto, e você pode procurar o irmão Fala, o pastor, a mim, que a gente vai se ajudar aí para atender nossos irmãos, tá bem? A minha colinha chegou lá, ó. Um outro aviso muito importante é que a gente está recolhendo material para montar o nosso memorial. Se você tem frases, fotos, histórias, procura a Viviane, porque ela é nossa líder nessa área, e ela está montando, então, esse material para que a gente faça um memorial ali e conte um pouco da nossa história, tá bem? Também, olha lá, quem está fazendo aniversário esse mês? E quem ainda vai fazer, né? Na semana passada, até dia 6, ainda não chegou não. Dia 6 é amanhã. Então são as pessoas da semana que você vai ligar, vai fazer um esforço para fazer um contato. Nós temos dia 6 quem? Reginaldo. E no dia 7? Hã? E a Betel também, né? Inclusive, nós vamos comemorar o aniversário da igreja no próximo domingo, dia 12. Vamos ter batismo, vamos ter a palavra do pastor José René Toledo, vamos ter a nossa ceia presencial, com todos os cuidados, tá, pessoal? Pode vir tranquilo, que o pastor já providenciou o pão e o vinho, que vem num cálicezinho descartável, com toda a segurança, então você pode vir e participar, que vai ser bênção demais, ok? No próximo domingo, o aniversário da igreja. E aí a gente vai ter, então, a nossa ceia, a ceia ágape. Os nossos irmãos, durante a semana, você podendo, lembrando, faz um contato, manda um oi. É muito gostoso receber um contato no dia do nosso aniversário, ok? Também queria lembrá-los da nossa campanha de missões nacionais. A gente já está... A gente vai inaugurar semana que vem, mas você já pode ir preparando aí a sua oferta para que você possa se envolver e participar
da campanha de missões nacionais. Nós temos missões estaduais, nacionais e mundiais. E você precisa se envolver nisso, porque a igreja atua não só aqui, mas em várias partes do mundo, né? Eu creio que são esses os nossos avisos. Eu só queria relembrar vocês das nossas redes sociais. Todos os domingos a gente está postando os cultos lá. E hoje de manhã, você que não pôde assistir, faça um esforço para assistir. Não só o culto de hoje, pela manhã, que foi uma mensagem certamente muito abençoadora pelo reverendo Ricardo, falou sobre masculinidade, quanto também o culto de domingo passado, quando o pastor começou a trabalhar com a gente essas questões da igreja sustentável. Porque aí você acompanha o processo. E durante a semana, num momento de tranquilidade, você pode ver, pode rever, pode indicar para amigos, tá bem? Então, nos acompanhe lá também no YouTube, Instagram e Facebook. Ok? Vamos louvar ao Senhor? Hoje nós temos uma disputa boa aí de quem é a equipe, né, Layara? Hoje é a equipe Layara e sua equipe, Luciene e sua equipe. Vamos louvar ao Senhor. Não é bem uma disputa não, tá, gente? É porque a Luciene é suplente e hoje a Luciene está aqui. A suplente está liderando o grupo de hoje. Mas a equipe é a da Layara mesmo. Eu continuo reafirmando que é muito bom ter irmão, tá? Eu não podia perder a oportunidade. Vamos louvar a nosso Deus, e a gente gostaria de lembrar, que todos nós nos lembrássemos, né? Quem é o nosso Deus? Quem é esse Deus a quem servimos? O que Ele fez? O que Ele faz por nós e em nossas vidas? Então eu te convido a ficar em pé e nós vamos louvá-lo com um cântico que diz justamente isso, né? Que Ele foi humilhado, foi crucificado, foi rejeitado, mas Ele venceu a morte e Ele é um Deus vivo. Cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o reino de Deus.
Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. É tão gostoso a gente poder cantar e declarar quem é o nosso Deus, não é verdade? É tão gostoso a gente poder louvar, adorar ao nosso Deus através dos cânticos, sem medo de que ninguém vai chegar aqui e vai nos prender por isso. Nós somos gratos a Deus porque moramos num lugar, num país que nos dê a liberdade para isso. Agora nós vamos louvar a Deus com um cântico, onde você vai ter a oportunidade de também entregar a sua oferta, depositar no gasofilácio o seu dízimo, a sua oferta para missões, se assim for o que você deseja, no gasofilácio menor. E como eu já disse, nós vamos começar a campanha para missões nacionais. O marco é sempre o 7 de setembro. Será por quê? 7 de setembro é o nosso marco nacional, né, para a gente começar a campanha de missões nacionais. E eu quero que você se envolva nisso. Eu quero que você sempre se lembre que nós somos responsáveis pela expansão do reino de Deus. Nós vamos louvar a Deus com um cântico que chama Eu Te Quero. E eu espero que você queira a Deus mais que tudo nessa vida. Mais do que ter aquela casa, mais do que ter aquele carro, mais do que até o seu próprio filho. Mais do que tudo nessa vida, que você queira, que você escolha Deus. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que
os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Nós realmente devemos desejar, nós devemos ansiar por Deus mais que tudo, e que o nosso Deus realmente seja declarado o senhorio dele nas nossas vidas. Nós vamos encerrar com um canto que diz: quão grande é o meu Deus. Você já parou para pensar quão grande é o seu Deus? Quão grande é esse Deus a quem nós servimos? Ele é tão grande que ele cuida até dos pequenos detalhes. Não é porque ele é grande que ele cuida só das coisas grandes. Ele é tão grande que ele cuida de nos dar o ar que a gente respira. Ele cuida de nos ajudar a levantar da cama a cada manhã. E é tão bom quando a gente pode deixar que as pessoas percebam que esse é o nosso Deus. Nós vivemos isso recentemente. É rapidinho, viu, pastor? Fui fazer a matrícula do Lucas. Fomos, eu e o Lucas, fazer a matrícula dele. E a gente estava com uma dúvida. E a moça disse pra gente: não tem jeito, isso aqui precisa do prazo de 48 horas. E eu falei com ela assim: você pode só tentar? Você pode só ir lá dentro perguntar para a pessoa responsável se é possível? Olha, tem muita gente orando por isso, eu acho que vai dar certo. Ela foi e voltou com a cara assustada. Deu certo, já foi liberado. É importante que as pessoas saibam quem é o Deus a quem você serve. É importante você dividir o testemunho do que Deus tem feito com você e através de você. Feche os seus olhos, lembre da grandeza de Deus e declare isso agora, cantando essa canção. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz,
faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Cordeiro e leão, cordeiro e leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Declare quão grande é o seu Deus. Solte a sua voz, declare isso. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Pai, que o Senhor nos use para que as pessoas possam ver quão grande o Senhor é. Use nossas vidas, ó Pai. Use-nos como instrumento do Senhor. Nós sabemos que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor cuida de cada um de nós de uma forma particular, de uma forma ímpar. Muito obrigada por isso, Pai. Mas nós queremos também que as pessoas possam perceber isso
que as pessoas possam ficar maravilhadas com o que o Senhor tem feito, com o que o Senhor é. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor deu a sua vida por amor a cada um de nós. Nós não somos merecedores, isso é pura graça. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos incomodado a fazer mais por Ti, pelo Teu trabalho, pela Tua obra. Muito obrigado, ó Pai, porque nós sentimos a Tua presença em nossas vidas em todos os dias. Obrigada, Pai, porque o Senhor se faz presente entre nós. Obrigada, Pai, porque nós podemos Te cultuar. Obrigada porque temos liberdade para isso. Pai, continue aceitando o nosso culto. Continue entre nós, porque nós estamos aqui para Te adorar, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Os irmãos podem assentar. Muito bem. Esse é aquele momento que nós queremos orar por você. Inclusive, Tiago, tá bonito? Você podia continuar tocando? Bonito, né? É bonito assim? Vocês se sentem bem assim, né? Obrigado, irmã Luciene. Muito bom. Eu queria convidar você. Olha, quando a gente sai de casa para vir ao culto, a gente vem com uma expectativa. Não é de ouvir o pastor, não é de ouvir quem está aqui na frente, mas a expectativa é que Deus fale no nosso coração. E é impressionante que Deus fala desde quando a gente chega na porta ali, cumprimentando os irmãos, aquele carinho, né? E esse culto, nós ouvimos aqui testemunhos, essas músicas que cantamos são testemunhos na vida da gente. E por mais que as coisas estejam super ruins na sua vida, Deus, Ele continua sendo Deus na sua vida. Por mais que estejam muito boas, o controle está nas mãos dEle. Eu queria te convidar nessa noite, você que tem algo específico, especial, quer colocar diante de Deus, eu vou te pedir só para ficar de pé, para a gente poder orar junto. Você quer colocar sua vida, sua família, seu trabalho, seus estudos, sua saúde, você quer que Deus fale com você nessa noite? Só você abrir o seu coração e deixar que Ele possa continuar a obra dEle na sua vida. Pai de amor, nós somos gratos a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nós queremos dizer aqui que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Sim, nós temos vivido tempos muito difíceis, tempos de dúvidas, tempos onde as pressões do dia a dia, as pressões do mundo nos abalam, interferem na nossa vida, mas nessa noite nós estamos aqui com a nossa atenção voltada ao Senhor, pedindo que o Senhor nessa noite venha então nos abençoar. Abra, Senhor, o nosso coração, abra a nossa mente, que o Teu Espírito fale conosco hoje. Tua palavra fala que o Teu Espírito nos convence da verdade, da justiça e do juízo. Que venha nos convencer hoje, que venha tocar no nosso coração, que venha soprar sobre a nossa igreja e nos trazer alívio. Que aqueles que entraram aqui cansados, sobrecarregados, possam sair aliviados. Então, nesse momento, Senhor, esses meus queridos irmãos e irmãs estão aqui colocando diante de Ti questões particulares, questões lá do seu íntimo, que só eles conhecem, questões muito profundas, mas que o Senhor é o nosso melhor amigo e sabe tudo o que passa conosco. Então, nesse momento, que o Senhor possa tratar conosco, que o Senhor possa tratar com a nossa igreja, que o Senhor possa nos abençoar. Abençoa, Deus, pastor Pedro, que vai nos trazer a mensagem nessa noite, que ele fale de Ti, que o Senhor cresça e que nós diminuamos, e que nessa noite o Senhor possa então cuidar do nosso coração e tratar conosco. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, que Deus nos fale, que Deus nos abençoe nessa noite. Pastor Pedro. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz de Jesus, amém? Nosso Deus, Ele é grande, não é? Ele é muito grande. Muito bem, abra comigo sua Bíblia, Filipenses capítulo 1.
Mais uma vez quero agradecer a presença daqueles que nos visitam. Nós temos alguns irmãos que estão em viagem. Que Deus abençoe para que eles possam ir em paz e voltar em paz também. Filipenses capítulo 1, o verso 6, nós vamos ler apenas esse verso. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 1, verso 6. Eu estou certo de uma coisa, que aquele que começou a boa obra em vocês, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Queremos te pedir que o Senhor possa, nessa noite, por meio do Teu Espírito, Senhor, nos trazer a inspiração, levar cativa a nossa mente, o nosso pensamento diante de Ti, para que possamos, de forma reverente, entender essa palavra, Senhor, e que o Teu Espírito possa aplicá-la nas nossas vidas. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, na semana passada, nós iniciamos a nossa série de mensagens, cujo tema é Igreja Sustentável. Nós, na semana passada, já apresentamos o nosso conceito de igreja sustentável. Se você não teve oportunidade de estar presente no culto, nós gravamos essa mensagem. O irmão Eu já falou isso, né? Então vale a pena você lá visitar essa pregação lá no YouTube, para que você entenda um pouquinho sobre o conceito disso que nós estamos ensinando, igreja sustentável. Mas, grosso modo falando, quando nós nos referimos à igreja sustentável, nós manifestamos duas preocupações. A primeira delas é traduzir o evangelho que nós recebemos para o nosso tempo, para o aqui e para o agora, para a nossa cultura. Então, nós temos um esforço muito grande, uma responsabilidade muito grande de, ao mesmo tempo que a gente lê as Escrituras, a gente lê o jornal. John Stott dizia isso, que o pregador ou a igreja local precisa se preocupar com duas coisas. Precisa se preocupar em ler o jornal do dia e a palavra de Deus. Ou seja, nós somos desafiados a entender o nosso tempo, a nossa época, a nossa cultura, para transmitir com a máxima lealdade possível, fidelidade possível, a palavra de Deus. Mas quando nós falamos também de igreja sustentável, nós não pensamos apenas no aqui e no agora, mas nós também pensamos na continuidade dessa igreja. Nós estamos pensando nas futuras gerações. Estamos nos preocupando com aquelas pessoas que ainda virão. Estamos nos preocupando em pregar esse evangelho para gerações que vão surgir. Portanto, é tarefa da igreja, e da igreja local, inclusive, traduzir com fidelidade a palavra para esse tempo, mas também se preocupar e se debruçar sobre a tarefa de pregar às futuras gerações, já pensando na continuidade do Evangelho. Essa era uma preocupação, irmãos, muito própria do apóstolo Paulo. Nós vamos ver nas suas pastorais, nós vamos estudar, agora vamos estudar Filipenses, mas depois nós vamos estudar Tito, depois vamos estudar também Timóteo. E nós vamos ver que a preocupação do apóstolo Paulo era justamente essa, de receber a palavra, de que você receba a palavra que lhe foi ensinada, que você guarde essa palavra e que você também transmita essa palavra. Muito bem, dito isso, a gente vai pensar um pouquinho agora sobre a nossa caminhada no texto aqui de Filipenses. Eu havia dito na semana passada que nós iríamos nos aprofundar aqui já no primeiro capítulo, mas eu considerei ainda necessário a gente fazer uma breve introdução do nosso tempo. A nossa reflexão hoje tem como título justamente essa ideia do
da igreja aqui agora, não é? A igreja de ontem, do hoje e do amanhã. E isso significa afirmar que para a gente falar a essa geração, ou entender o Evangelho, ou traduzir o Evangelho para essa geração, nós precisamos entender em que águas nós estamos navegando. Então, nós vamos fazer esse aprofundamento no nosso contexto e também para trazer um nivelamento para a nossa igreja. Eu estou dizendo isso porque nós estamos há 3 anos e meio tentando lançar os fundamentos da nossa identidade como igreja local, e muita coisa já foi lançada, não é? Mas nós temos recebido muitas pessoas novas na nossa igreja que ainda não conhecem o nosso ponto de partida, de onde nós viemos e por que nós chegamos até onde nós chegamos. Então, nós vamos retomar alguns temas, inclusive, que nós já tratamos nos nossos acampamentos, particularmente o acampamento 1 e o acampamento 2 que nós participamos, né? Então, 2018 e 2019, nós vamos retomar esses temas, atualizar esses temas, né? Para fazer um nivelamento com toda a igreja. Então, aquelas pessoas que participaram do acampamento vão ver muita coisa aqui que já viram, vão relembrar, mas, ao mesmo tempo, nós vamos aprofundar nessa temática e tentar, então, fazer com que a igreja possa caminhar juntos. Nesse momento de construção, assim como nós fizemos com o Ragu, agora da Igreja Sustentável, é necessário que a igreja esteja entendendo onde nós estamos, onde nós chegamos e por que chegamos e para onde nós estamos indo, ok? Então, antes de nós aprofundarmos no texto de Filipenses, faremos isso a partir da semana que vem, nós vamos tentar pensar um pouquinho sobre o nosso contexto, sobre a nossa época, o nosso século XXI. Muito bem, a título, então, de introdução, eu pedi para a Aninha já me ajudar aí a passar, não sei se os irmãos estão conseguindo enxergar direitinho, eu espero que sim. Aí nós temos aí a nossa introdução, eu vou fazendo a leitura e os irmãos vão me acompanhando aí, não é? O desafio de servir em um mundo repleto de senhores. Esse é o nosso primeiro ponto de partida, né? Nosso primeiro ponto focal. E na introdução nós vamos refletir sobre algumas coisas e tentar responder algumas perguntas. Algumas perguntas, inclusive, capitais para nós. E que perguntas são essas? As perguntas são: quem nós somos? Nós vivemos uma forte crise de identidade em nossos dias, né? Então, essa pergunta é importante. Quem nós somos? Onde nós estamos? Que tempo é esse que nós vivemos? Nós vimos na semana passada que nós estamos aí literalmente num mundo fluido, né? Em constante modificação. Nós falamos sobre o mundo VUCA na semana passada e o mundo BANI. Os irmãos se lembram disso? Que esse mundo volátil, esse mundo frágil, esse mundo repleto de ansiedade, altamente complexo, não linear e incompreensível. Nós vivemos tudo isso, né? Enquanto a gente vai falando aqui os nomes, os irmãos estão entendendo que é justamente esse mundo que a gente vive, não é? Os processos são muito rápidos, as coisas são muito fluidas, a superficialidade impera nos relacionamentos, né? Então, tudo é muito descartável, tudo é muito volátil, não tem muita pega, né? Então, nós vivemos esse mundo, e isso tem gerado um quadro de ansiedade, de angústia muito grande, porque nós não sabemos onde isso vai dar. Para usar uma metáfora aqui de uma navegação, é como se a gente estivesse num navio e a gente descobrisse que a gente não tem uma pessoa no leme, não é? Essa embarcação pós-moderna é mais ou menos isso que acontece. É como se a gente estivesse nesse transatlântico do mundo e a gente estivesse navegando em águas desconhecidas, mas a gente descobre que não tem ninguém ali que nos mostre o caminho. A gente não está sendo guiado por nada, né? Alguns vão dizer que vão deixar a vida levar. Qualquer estrela serve, porque os paradigmas foram explodidos, né? Então, se nós não temos referencial do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é verdadeiro, né, do que é falso, a gente fica à deriva de fato. Então, vivemos assim, nesse mundo à deriva, né, que nós chamamos de pós-modernidade, ou então de hipermodernidade. Muito bem, eu quero, antes da gente aprofundar nessa questão da hipermodernidade, que nós vamos ver
quando nós abordarmos o texto, eu queria pensar um pouquinho rapidamente como é que nós chegamos aqui. Como foi a construção desse mundo que hoje nós estamos vivendo, não é? Então, se você consegue acompanhar comigo aí, o primeiro ponto que eu gostaria que a gente pensasse é que o ser humano hoje ele sofre de um processo que eu vou chamar aqui de um processo de introversão. Ou seja, esse homem ele está encurvado sobre si. Essa expressão é uma expressão de Martim Lutero para dizer desse homem que se encaramujou, que está voltado para o seu próprio umbigo. Para os irmãos terem uma ideia do que a gente está falando, num quadro geral, a gente poderia dizer o seguinte, né? Que o homem da Idade Média, ele habitava um mundo bem mais amplo do que o nosso, porque ele tinha como referencial de vida adorar a Deus e glorificar a Deus com a sua existência, de servir a sua pátria, de cuidar da sua família, e de alguma forma ele não se lembrava de si, né? Ele na sua tarefa extrovertida de viver a realidade lá fora e do seu senso de dever muito forte, ele raramente pensava em si, ele pensava em adorar a Deus, em servir a pátria e cuidar da família. Mas nós avançamos um pouco mais, aí o homem do iluminismo, ele colocou o homem no lugar, né? O homem do iluminismo se promoveu, e o que ele fez? Ele tirou Deus dessa equação. Então, o homem iluminista, o que ele fez? Ele começou a exaltar não mais a Deus, mas agora a pátria, e a cuidar da família como seu hiperbem, o seu bem maior, e assim também como a pátria, e a pensar em si também. E, inclusive, a valorizar a sua individualidade. Já no caminho ainda dessa modernidade, nós vemos que um outro fator aconteceu, foi que agora esse senso de nacionalidade está se perdendo, ou se perdeu, foi pelo menos diluído, essa ideia do patriotismo se perdeu. O homem, então, voltou-se agora para a sua família, para a sua prole, valorizando a família, não é? Acima da sua lealdade à pátria. Deus foi tirado da equação, e agora o homem cuida da família pensando no seu próprio bem, no seu próprio bem-estar. Já na pós-modernidade, a gente está fazendo uma viagem muito rápida, o que aconteceu? O homem introvertido, esse homem encaramujado, o que ele fez? Ele agora passa a voltar os seus olhos para o seu próprio umbigo, buscando o seu próprio prazer. Então, ele explodiu com a família, ele explodiu com a pátria, ele explodiu com a ideia de Deus, porque o que vale, o que de fato para ele é precioso, é aquilo que ele sente, é aquilo que ele deseja. Então, nós vivemos nesse tempo onde os homens, então, possuem essa ideia de introversão. E foi em C.S. Lewis onde eu percebi de uma maneira muito clara isso que eu estou querendo dizer aqui para os irmãos. Lewis escreveu um livro chamado Surpreendido pela Alegria, e ele se percebe como justamente esse homem introvertido, né? E ele vai tentar fazer o seguinte diagnóstico sobre si mesmo e traduzir isso que eu estou tentando dizer. Ele vai falar assim que essa introversão seria essa atenção permanente ao nosso estado de espírito, às sensações produzidas pelas coisas como forma de obter a nossa felicidade e a nossa segurança. Essa introversão é uma preocupação constante com o sentir-se bem, com os efeitos que as coisas causam na minha pele, nos sentidos e no coração, ao ponto de ignorar a natureza das coisas. O que o Lewis está dizendo? Que esse homem introvertido agora, para ele o que vale é o que ele sente. É aquela velha frase, né? Se faz sentir, faz sentido, né? Essa ideia do homem voltado para si. Então, o que conta para esse homem introvertido são as suas sensações. Um outro escritor, esse já mais moderno, um alemão chamado Christoph Turk, ele vai dizer o seguinte, que nós já vivemos mergulhados nessa cultura da sensação. E ele vai enxergar esse mergulho como uma patologia, como uma doença grave no ser humano, essa ideia da introversão, né? Esse homem introvertido, para esse homem introvertido,
a verdade já não existe, ou pelo menos ela é desinteressante. Assim também como o bem e a beleza. Esses conceitos, eles só existem apenas no nível epidérmico. Isso é fantástico. O que ele está dizendo é o seguinte, que para o homem do nosso tempo, não importa o bom, o belo e o verdadeiro, se eles são categorias fora de nós. O que importa para esse homem é ele experimentar isso nele. Não importa se a coisa de fato é boa, é bela ou é verdadeira. Importa que essa experiência que ele está tendo é boa. Essa ideia, mais uma vez, dessa experiência epidérmica, não é? O que importa para o homem, na verdade, é o sentir-se bem. A verdade é a verdade das suas próprias percepções. E o que o coração não sente, aos olhos não interessa. Ou seja, esse homem introvertido, ele está preocupado agora com as suas sensações. Ele não importa se a coisa é verdadeira ou falsa, é certa ou errada. O importante é ele sentir bem. É importante ele satisfazer os seus desejos, né? Muito bem. E de onde surgiu isso, irmãos? Mais uma vez, permitam aqui fazer um retrocesso aí no tempo, né? Voltar um pouco no tempo. Eu vou voltar lá em 1930, quando um homem chamado Freud escreveu um livro chamado O Mal-Estar da Civilização. Não sei se os irmãos já tiveram oportunidade de ler o livro, mas o que o Freud sacou lá em 1930? Ele detectou que existe um conflito muito grande entre aquilo que ele vai chamar do princípio do prazer no ser humano e a civilização. Ou seja, um conflito entre a nossa natureza instintual, os nossos instintos, os nossos desejos animais e a civilização. Ele vai dizer que é necessário, a civilização, ela acontece para colocar freio nos nossos instintos e no nosso princípio de prazer, para que a sociedade possa existir de fato. Mas ela é um mal-estar, porque nós desejamos o prazer. Nós desejamos o sentir bem. Nós desejamos ter experiências assim arrebatadoras, né? E nós temos, ele vai chamar de força libidinal, nós temos uma força libidinal muito grande em nós, uma energia libidinal muito grande, nós queremos dar vazão a ela para que a gente busque a felicidade. Só que a gente tem que respeitar os limites que a civilização nos impõe. E aí ele vai, inclusive, dizer que nós precisamos, então, aprender a fazer uma economia libidinal, ou seja, maximizar o nosso prazer e minimizar o nosso sofrimento, né? Ou seja, eu posso extrapolar, eu posso me entregar aos meus prazeres ao ponto de não ferir o outro e não fazer mal a mim mesmo, né? E o Freud era muito, inclusive, pessimista nesse sentido, que ele vai dizer que a civilização muito necessária, ela frustrava o ser humano, ela tirava do ser humano a sua força libidinal, ou pelo menos castrava o ser humano dessa força libidinal, impedindo que ele não tivesse a plena realização dos seus prazeres. Em 1930, depois 1955, nós temos um camarada chamado Herbert Marcuse, que escreveu um livro muito interessante também, chamado Eros e Civilização. O que o Marcuse faz? Ele faz uma leitura filosófica da obra de Freud, e ele vai dizer que o Freud detectou bem o problema, só que o Freud vai apontar que a civilização é algo bom para nós. Mas o Marcuse vai dizer que não é. Que o problema não são os nossos instintos, os nossos desejos. Isso é bom. Não é? Ele vai beber muito dessa ideia lá do Rousseau. Os irmãos sabem que o Rousseau dizia que nós somos bons selvagens, né? Que o homem in natura é gente boa. Você pode deixar o homem sendo senhor da sua própria história e realizando todos os seus desejos, que o homem é sempre bom, é um bom selvagem. Então, quanto mais selvagem, quanto mais caminhando para o caos o homem vai, mais ele é ele mesmo. O Marcuse vai dizer, então, que é isso que nós precisamos colocar para fora, ou seja, os nossos desejos, os nossos instintos, né, as nossas vontades. Esse princípio do prazer, então, ele precisa, de fato, ser realçado em nós. E o que nós precisamos fazer é criticar a civilização.
criticar esse mundo que nos coloca regras, essas figuras de autoridade que limitam a nossa potencial fonte de prazer. Então, eu gosto de usar muito um trocadilho que eu digo, o Freud escreveu O Mal-Estar da Civilização, e o Marcuse, nesse livro, ele já falou o contrário, ele falou que o mal está na civilização. Ou seja, ele quer que a gente exploda com todas as regras, com todos os limites, para que o homem, então, tenha o máximo do prazer possível. Porque isso é que vai nos realizar como seres humanos. Muito bem, nós caminhando mais um pouquinho, agora em 1966, um antropólogo chamado Philip Riffe, está aí no nosso slide, né? Ele escreveu também outro livro fantástico, que é esse aí, O Triunfo da Terapêutica, que ele sacou justamente onde tudo isso estava dando. Né? Ele percebeu, de forma profética, eu diria, onde essas coisas iam dar. E ele, então, disse o seguinte, que no nosso tempo, na nossa cultura, na nossa época, nós estávamos experimentando duas coisas. Primeiro, a morte do homem religioso e o surgimento agora de um novo homem, que é o homem psicológico. O homem religioso morreu, esse homem que foi criado com senso de dever, com esse mundo maior, com esse mundo extrovertido, com essa ideia de lealdade à pátria, a Deus e à família. Esse homem estava morrendo, esse homem que queria, inclusive, ele vai dizer que esse homem religioso, ele deseja ser salvo, ele deseja se submeter a uma metanarrativa, uma narrativa para além dele, para que ele entenda esse mundo, não a partir do seu próprio umbigo, mas a partir de uma narrativa maior, não é? Esse homem, então, religioso, comprometido com a civilização, ele vai morrer, e no lugar dele vai nascer esse novo homem, que é esse homem psicológico. E aí o Philip Riffe vai dizer que o homem religioso, ele deseja ser salvo, mas que o homem psicológico, ele deseja ser agradado. Ele vai querer ser agradado. É muito diferente. A mudança de mentalidade é gigantesca, meus irmãos. Porque se o primeiro homem ele se preocupava com os desafios morais, de viver uma vida reta, uma vida boa, uma vida justa, uma vida bela, não é? E de contribuir com a sociedade, esse homem psicológico ele é completamente avesso a esses desafios morais. Ele se preocupa apenas com o seu bem-estar. E aí o Philip Riffe vai dizer o seguinte, que no lugar do eu creio, ou seja, eu creio em algo maior, eu creio em alguém que vai ditar para mim os meus caminhos, no lugar do eu creio, essa expressão do eu creio vai ser substituída pela expressão eu sinto. Eu desejo, eu quero. Porque o eu creio tira a pessoa do centro. A ideia de você crer em algo. Mas agora isso não importa. Esse homem introvertido, ele olha para dentro dele e fala, eu sinto. O que importa são os meus sentimentos. Note aqui uma coisa muito interessante, porque as pessoas vão dizer que esse homem psicológico, ele explodiu com essa ideia de um referencial transcendental, né? Algo para além dele. É como se o homem religioso vivesse a partir de um mito de que Deus existe, mas agora esse homem moderno, iluminado, né? Científico, ele agora rompeu com esses valores transcendentais e agora ele vive a realidade, ele vive aqui e agora, é um homem racional. Mas é muito interessante, se a gente for muito bem honesto, for ver como essas pessoas se comportam, né? O Philip Riffe vai dizer que o que na verdade aconteceu não foi que esse homem dos nossos dias, esse homem psicológico, não foi que ele deixou de crer em algo para além dele, como se fosse um hiperbem. Mas, na verdade, o que aconteceu foi apenas uma troca. Ele passou a não mais acreditar no dever, algo fora dele, o certo e errado, o verdadeiro e o falso, esses absolutos, né? Que, por exemplo, está muito arraigado com essa cultura judaico-cristã. Ele passou a não acreditar mais nisso, mas agora ele substituiu isso por uma outra cultura, a cultura do eu, do self.
ele passou a acreditar nos seus sentimentos. Ele passou a acreditar nas suas emoções. Olha que coisa muito interessante. Ele trocou algo externo a ele para algo interno a ele. Então, surgiu esse homem psicológico, e cuja doutrina é justamente essa que nós temos aí no nosso slide, né? Essa ideia da autoexpressão como sendo a nova verdade. Então, o que é verdadeiro para o homem dos nossos dias, gente? O que é uma pessoa autêntica nos nossos dias? É uma pessoa que expressa os seus sentimentos. Não importa se é legítimo ou ilegítimo, se ela deseja, se ela sente, ela precisa expressar isso. Ela não pode reprimir esse tipo de coisa, senão ela se torna inautêntica. Não é? A turma vai rir aqui agora, mas é a verdade. Não é? Nós somos antigos. E eu sempre lembro dessa música, sempre quando eu falo desse tema, eu me lembro da música dos Menudos. É da sua época, Eudes? Não. Eu acho que era. O Fábio tinha até o cabelo grande, né? Com a fichinha. Né? Mas os Menudos, eles expressam muito isso na música, quando eles dizem assim: não reprimam seus instintos, porque isso não é natural. Não tem uma música assim? Aí, não se reprima, né? Depois os irmãos pegam o passinho aí com o Farley e com o Eudes. Mas não tem uma coisa assim? Ou seja, o que é natural para esse homem? É você dar vazão aos seus instintos. É você ser guiado pelos seus sentimentos, pelos seus desejos. Isso é que é o natural. Isso é que é ser autêntico. Então, se você está sendo autêntico, se você está expressando da forma mais leal possível o seu estado de espírito interior, porque o que conta é o homem interior, então, se você está se expressando dessa forma, então você é autêntico. É inautêntico se você sente de uma forma e age de outra. Então, por isso que eles precisam explodir, é necessário explodir com essa ideia do dever e da lealdade. Isso não cabe mais dentro dessa nova cultura, desse homem terapêutico, né, desse homem psicológico. Muito bem, avançando um pouquinho mais, depois a gente vai entrar em questões mais práticas, né? A gente só está dando um panorama assim, para os irmãos entenderem. Nós temos aí também um outro autor muito importante para o nosso entendimento, que é o Martin Buber. Martin Buber escreveu um livro muito legal chamado O Eu e o Tu, onde ele mostra como as relações humanas elas se coisificaram. E nós já falamos sobre isso, essa ideia do utilitarismo, né? Das relações humanas não serem mais um fim em si mesmo, mas serem apenas agora instrumentos para o seu próprio prazer. Ele vai dizer que as relações humanas agora saíram da dimensão eu e tu, ou seja, de uma relação entre duas pessoas iguais, onde você precisa respeitar o outro, onde você precisa perceber o outro, onde você precisa ter uma interatividade com o outro e dar o espaço do outro. Isso foi explodido de vez, não é? E como agora o alvo é o meu bem-estar, o que conta é eu ser feliz, não é? Essa ideia da busca pela felicidade, essas relações foram substituídas do eu e o tu para o eu e o isso. Né? Então, o outro se tornou coisa também. Se tornou objeto de satisfação pessoal, de instrumento. Gente, isso está muito presente na nossa cultura pornográfica, por exemplo, né? O que é a pornografia? Por que a pornografia é uma obscenidade? Porque ela coisifica o ser humano, ela despersonifica o ser humano, ela tira a face do ser humano. Né? Ela rompe com todas as outras dimensões da relação entre duas pessoas para aquela coisa mais obscena, e mais crua, e mais erótica e mais carnal. Né? E erótico aqui no sentido, não o erótico do C.S. Lewis, mas é esse obsceno mesmo, essa coisa crua, não é? Então tira do homem a sua pessoalidade, a sua dignidade, e coisifica, portanto, essa relação. Porque o que conta? O que conta é o meu prazer. Então o outro é visto como um objeto que eu posso usar para que o meu prazer seja realizado. Essa ideia do homem como instrumento.
Muito bem, então essa filosofia de Aquário, isso aqui é uma expressão minha, ok? Eu que imaginei essa filosofia aqui do Aquário, não é? Nessa filosofia do Aquário, todo sofrimento é mal e todo prazer é bem. Filosofia do Aquário, gente, porque é uma observação que eu faço apenas. Mas você já parou para observar um peixinho no aquário? E tentar entrar naquele universo? Esse é doido que faz isso, né, pastor Tiago? Aí eu fico pensando, meu Deus, será que esse peixe imagina que tudo que existe é esse aquário? A gente tem um mundo gigantesco, mas eu fico imaginando que para aquele peixinho, tudo que há é aquele aquário. Ele está tão preso ali que ele sequer percebe que o mundo é muito maior do que aquilo. Então eu imagino que o homem pós-moderno, esse homem que está achando que está se libertando, eu estou achando que, em vez de ele expandir o seu mundo, ele está reduzindo o seu mundo. O seu mundo está cada vez menor, não é? E eles acham que tudo que há são eles mesmos. É o seu próprio prazer. Então eles vivem dentro desse aquário, né? E qual que é a lógica? Qual que é a filosofia desse aquário? É que todo sofrimento é algo mal, necessariamente mal, e todo prazer é uma coisa boa. Ou seja, se você está sofrendo, não vale a pena. O sofrimento é mal, evite o sofrimento. Fuja do sofrimento. Se aquilo vai custar seu sangue, seu suor, sua lágrima, fuja disso. Mas agora, se vai te dar prazer, opa, isso é bom. Não é? Se você vai se sentir gratificado, realizado, então isso é uma coisa boa. Percebem como é uma coisa muito presente hoje no nosso tempo? Se você está numa relação e essa relação não está fazendo bem para você, exploda com ela. Abandone, se é a sua esposa, se é seu filho, se é a sua igreja, exploda com tudo isso. Não sofra por essas coisas. A vida é muito curta, então fuja do sofrimento, porque o sofrimento é mal. Então, a entrega, a abnegação, o altruísmo, que vão limitar você, exploda com tudo isso. Agora, se te dá prazer, se te faz sentir bem, aí não, isso é coisa boa. Isso é bem. Então, o sofrimento é mal e o prazer é uma coisa boa. É bem. Todo prazer é bem e todo sofrimento é mal. Nós vamos ver, estudando Filipenses, que isso é uma coisa completamente falsa, né? Paulo desmonta esse argumento em Filipenses. Muito bem. Dentro dessa filosofia, portanto, o que acontece? Rejeita-se os sacrifícios. Preste atenção, isso é importante, porque tem uma construção filosófica aqui por trás disso. Porque quando a gente está falando aqui, gente, nós não estamos falando assim de pessoas desnaturadas, ruins e perversas e que não refletem. São pessoas que têm uma razão de pensar dessa forma. Né? E qual a construção filosófica por trás do pensamento desse homem do nosso tempo? Rejeita-se os sacrifícios não porque eles são penosos, não porque eles são pesados demais, mas por serem moralmente errados. Ou seja, se você está se sacrificando, você está cometendo uma imoralidade. Olha, é atribuído aqui um valor daquilo que é moral e daquilo que é imoral. O que é moral dentro dessa nossa cultura do prazer? É você sentir bem. Isso é ok. Agora, o que é imoral? É você se sacrificar. Isso não pode. Isso é uma heresia dentro dessa religião nossa, do prazer. Então, você quer cometer uma heresia muito grave, é você se sacrificar por alguma causa. Né? Então, os sacrifícios são rejeitados não porque eles são penosos, mas porque eles são moralmente errados. E abrir mão da satisfação pessoal, portanto, torna-se algo antinatural. Então você vai estar lutando contra a sua própria natureza, e você, pelo contrário, você tem que dar vazão à sua natureza. Muito bem, e o último ponto aí desse nosso slide, e é uma coisa que nos interessa bastante, que é a questão das autoridades, do lugar das autoridades. Muito bem, voltando lá atrás, nós vimos que o Freud levantou essa bola quando ele falou que o que freia o princípio do prazer são
os processos de civilização que nós estamos envolvidos, né? Então, todas as regras externas, seja as regras que você recebe na sua família, que você recebe na sua igreja, que você recebe no seu governo, né? Essas regras fazem com que a sociedade possa viver de forma harmônica e produzir progresso. Muito bem. Mas dentro dessa nova ótica, desse novo tempo, já pensando no que o Marcuse falou, que o problema está na civilização, né? E nós precisamos dar vazão aos nossos instintos, as autoridades são vistas com desconfiança. Você começa a suspeitar das autoridades. Você começa a olhar para as autoridades e pensando assim, essa pessoa, ela quer me fazer mal porque ela quer me limitar. Aí você vai para a escola, aí o professor fala assim, menino, você precisa pensar dessa forma, ou você não pode agir dessa forma, você tem que agir de outra. Aí você que está envolvido nesse aquário também, isso nos afeta diretamente, você fala, não, esse professor ele quer me dominar. Ele quer impedir a minha felicidade. Aí você vai para a sua igreja e você vê o pastor falando. Não é? Aí você vê o pastor pregando e o pastor fala, olha, cuide do seu corpo, seja leal aos seus relacionamentos, postergue ao máximo o prazer, troque e postergue o prazer e realce o dever. Aí você vê o pastor pregando umas coisas assim, você fala, discurso de dominação. Ele está num lugar de poder e ele está querendo me dominar. Você vai para sua casa, você vê seu pai e sua mãe falando com você. Né? Menino, faça isso. Menino, faça aquilo. Aí você vai lá para o YouTube, você vê o Felipe Neto dizendo, seus pais não sabem nada. Não é assim? Eles querem limitar você, então você tem que se rebelar contra isso. Você tem que explodir com esses limites. Isso não está por toda parte, gente. Não é assim que o nosso mundo tem funcionado, não é? Essa ideia da autoridade não tem sido colocada em xeque nos nossos dias. Né? Nós não temos mais aquela reverência aos lugares de autoridade no nosso mundo. Os filhos já não tratam os pais com o respeito que é devido. Nós nos referimos aos nossos governantes da forma mais pejorativa possível, né? E usamos adjetivos que não combinam com pessoas sensatas, né? Mas por quê? Porque a gente olha para essas pessoas e fala, essas pessoas estão querendo nos dominar, elas são más, elas são perversas, por quê? Porque elas simbolizam a lei, simbolizam o limite, né? Então, nós temos aí uma grave crise de autoridade também. Essas autoridades são, então, aqui confundidas com instrumentos de opressão. Nós vamos voltar muito nisso quando nós entrarmos em Filipenses. Muito bem. Caminhando para o final, irmãos, eu acho que é uma antes desse, Aninha. Deixa eu ver. É o próximo, é esse. Pula mais um aí. Igrejas como aquários. É isso que nós estamos? Não, eu acho que é o penúltimo, acho que é o slide número 10. Aí nós vamos ver como essa mentalidade afeta a nossa igreja. Porque, querendo ou não, irmão, nós estamos falando isso e nós olhamos para tudo isso que nós colocamos aqui, esse contexto, né? E a ideia que a gente tem é o seguinte, nossa, como o mundo tá perdido. Mas nós não devemos nos enganar, né? Nós também estamos envolvidos nessa situação. Essas águas poluídas do aquário também afeta a mim e afeta diretamente a você também, não é? E isso é muito interessante, e a gente
só vai fazer o levantamento aqui do problema. Na semana que vem a gente vai estudar o texto. Mas isso é muito interessante, porque olha só como o princípio do prazer, como o princípio do bem-estar afeta as nossas relações comunitárias. Essa ideia de que o que conta é eu ser agradado. Nós falamos que morreu o homem religioso e agora nós estamos vendo nascendo um novo homem, que é o homem psicológico. O homem psicológico é ser agradado. Não é assim que muitas vezes nós nos relacionamos na igreja? Com essa ideia de querer ser agradado também? Não é isso que nós buscamos em uma igreja? Quando a gente vai escolher uma igreja para a gente congregar? Para a gente se envolver? O que a gente... Geralmente a gente pensa, opa, essa igreja me agradou. Não é assim? É claro que existe um grau de verdade nessa afirmação, não é? É claro que quando nós estamos procurando uma igreja ou estamos em uma igreja local, em certo sentido, a gente precisa se sentir acolhido naquela igreja. A gente precisa sentir que a gente faz parte do todo. Mas a grande questão é quando isso se torna a condição máxima, né? Quando isso se torna o nosso hiperbem, o nosso bem maior. Então, nós nos tornamos esses peixinhos muito frágeis, nesse aquário muito frágil também, né? Nós acabamos escolhendo igrejas, eu vou colocar aqui como se fosse igreja à la carte, né? Nós temos aí um panteão panteão não é a palavra correta, né? Mas temos aí uma enorme grade de igrejas, né? E dos mais variados tipos possível. Usando aqui a metáfora do aquário, nós temos aquários pequenininhos, aquários grandes, outros com águas coloridas, outros, né, iluminados, outros cheios de pedrinhas, outros cheios de peixinhos, outros com peixinhos agradáveis, outros com peixinhos desagradáveis. Nós temos aí uma infinidade de opções nesse mercado gospel. E o que nós fazemos nesse mercado gospel? Nós escolhemos aquilo que mais nos agrada, aquele discurso que mais tem ressonância com os nossos desejos. E ficamos naquela igreja enquanto nós estamos sendo agradados ali também, enquanto nós nos sentimos bem. Mas quando essa igreja começa a nos lembrar que nós devemos, nós precisamos, começa a nos lembrar dos nossos compromissos, né? Que nós precisamos sair de nós e olhar para o nosso próximo, essa igreja começa a ficar desagradável demais para a gente. Aí a gente já pensa em pular para um outro lugar, porque nós buscamos, na verdade, o quê? A nossa satisfação. E o que isso tem gerado, gente? Isso tem gerado uma grave crise nos nossos dias. E essa crise evangélica nos nossos dias não é uma crise numérica, né? Todo esse homem sentimental, todo esse homem voltado para si, né, que influencia diretamente a espiritualidade da nossa igreja, tem gerado uma grave crise na nossa igreja. Por quê? Porque a nossa igreja, a igreja evangélica brasileira, ela sofre de uma crise não de números, mas de maturidade. Nós já falamos isso aqui várias vezes, né? E o que acontece? As nossas igrejas têm se tornado um grande berçário, onde o que o pastor faz é justamente cuidar dos bebês. Porque o bebê é bem instintual mesmo. O bebê, quando está com fome, você tem que dar de comer. Está com sede, né? Não é assim? Troca a fralda, né? O bebê é bem instintual. E as grandes igrejas, as nossas, a maioria das igrejas no Brasil, tem se ocupado disso, de agradar ao seu público e dar para o seu público aquilo que eles desejam. Se a gente pode usar uma linguagem aqui do comércio, a gente vai dizer que muitas vezes os crentes são tratados como clientes na igreja. E eles acham que o mundo e tudo em volta deles deve girar para o seu prazer, não é? A ideia da customização da igreja, não é assim?
Os irmãos sabem o que a gente está dizendo, né? Quando você, por exemplo, liga lá o seu celular e você falou em algum momento que você está querendo comprar um tênis. Não tem um negocinho que você falou, o seu celular ouviu você falando que você está querendo comprar um tênis, e quando você liga lá o seu Facebook e tal, o que aparece? Oferta de tênis, não é assim? O pessoal querendo te vender, te oferecendo, não é? A ideia do algoritmo que está, e aparece aquela oferta para você. Esse mundo customizado acabou mimando a gente. Esse mundo voltado para nós, para o nosso prazer, para a nossa satisfação, acabou nos mimando. E nós passamos a viver a vida cristã assim também. Então, os sacrifícios são uma heresia para nós. Porque quando a igreja está nos dando aquilo que nós queremos, porque nós somos infantis, nós somos crianças, nós queremos ser atendidos a tempo e a hora, nós vamos ficando ali. Mas quando o senso de dever bate na nossa porta e nós somos chamados a deixar de ser criança para ser soldados, aí a coisa complica, não é? A coisa complica. Porque quando o Evangelho nos chama à extroversão, a sairmos de nós e habitarmos o mundo amplo de Deus, que compreende a glória de Deus e também o bem do nosso próprio, né? Nós entendemos o nosso lugar no enredo de Deus, entender que nós somos apenas parte do reino de Deus e o reino não está no nosso umbigo, mas o reino está para além de nós. Quando nós somos chamados para isso, nós entramos numa encruzilhada muito grande. Ou nós nos encaramujamos e nos convertemos mais uma vez ao nosso umbigo, ou a gente, então, sofre esse processo que o Lewis vai chamar de extroversão, saímos de nós e nos convertemos à lei de Deus. Na semana que vem, nós vamos pensar justamente sobre esse ponto aí, não é? A última fala que eu quero deixar com os irmãos, eu não sei se está no slide, é uma fala do C.S. Lewis que ele escreveu no seu livro Abolição do Homem. Ele vai dizer uma coisa interessante, vai falar sobre os homens de peito. Os irmãos que estiveram no acampamento vão lembrar que nós trabalhamos muito essa questão dos homens de peito. Ele vai dizer que esse mundo nosso fragilizou os seres humanos, e os seres humanos agora perderam a sua profundidade, não é? Ele vai usar uma metáfora muito interessante. Ele vai dizer: produzimos homens sem peito e esperamos deles virtude e iniciativa. O que o Lewis está dizendo é que esse homem que nós estamos colhendo hoje é fruto da nossa produção. Nós é que construímos homens superficiais assim. Homens como espécritos. Homens que não são homens, são rarefeitos, não tem pega, não tem substância. Nós produzimos esse homem. A nossa cultura do prazer produziu esse tipo de homens. Né? Esses homens aqui que são sem peito, ou seja, não são homens de verdade. Estou falando aqui o ser humano, não é? Homem e mulher. Então nós produzimos esses homens sem peito e nós esperamos deles virtude e iniciativa. O paradoxo que o Lewis vai dizer é o seguinte, que ao mesmo tempo que nós produzimos esses homens fracos, essa sociedade frouxa, moralmente fraca, nós reclamamos quando nós recebemos os frutos disso. Quando nós olhamos para a sociedade, falamos: olha, cadê a virtude? Cadê a honra? Cadê a lealdade? Cadê a cumplicidade? Nós produzimos os homens fracos, mas quando a pessoa é desleal conosco, a gente reclama. Nós produzimos esses homens fracos, mas quando uma relação você é usado, você reclama porque foi instrumentalizado. O que o Luiz está dizendo, nós produzimos isso, aplaudimos isso, mas quando a coisa se volta contra nós, o monstro que nós criamos se volta contra nós, aí nós nos revoltamos. Nós caçoamos da honra e nos chocamos ao encontrar traidores entre nós. Nós falamos assim, olha, vamos explodir com a honra. Vamos explodir com todos os compromissos. Vamos arrebentar com todas as autoridades, porque elas estão nos algemando. Ok, nós caçoamos isso tudo, desdenhamos disso, explodimos com tudo isso. Mas quando os homens traidores que nós estamos produzindo começam a se levantar entre nós, a gente começa a sentir um mal-estar.
A gente começa a ficar incomodado com essas pessoas. Ele vai dizer no final: castramos e esperamos que os castros sejam férteis. Ou seja, nós amputamos essa dimensão do ser humano, essa ideia da lealdade, tiramos isso do ser humano, impedimos que ele desenvolva isso, mas, ao mesmo tempo, a gente quer que essas pessoas continuem sendo leais conosco. É esse mundo muito louco que nós estamos vivendo, meus irmãos. E, para a gente encerrar, a pergunta que nós vamos responder na semana que vem é: e agora? O que faremos? Como viver num mundo assim? Como nós devemos viver num mundo assim? Será que o Evangelho responde essa pergunta? Eu penso que sim. E na semana que vem, aí, de verdade, nós vamos abrir nossas Bíblias aqui em Filipenses, capítulo 1, e nós vamos ler todo o livro de Filipenses, a carta de Filipenses, e nós vamos ver como Paulo responde a essas questões e como o Evangelho traz respostas para a nossa cultura, para o aqui e para o agora. Amém? Vamos orar por isso? Obrigado, Jesus, por mais uma noite, mais um tempo de reflexão. Ó Senhor, nós te damos graças porque nós vivemos nesse tempo com tantos desafios e tantas oportunidades. Nos ajude a compreender o tempo que vivemos, Senhor, e sermos fiéis a Ti nesse tempo. Continua nos conduzindo, continua nos dando da Sua graça, do Seu discernimento, da Sua iluminação, e de uma forma muito clara, Senhor, nos faça compreender o nosso lugar nesse mundo e nos ajude a Te glorificar e nos ajude a servir melhor ao nosso próximo, Senhor. Faça isso. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém, amém.